Olá, nesse vídeo nós vamos explorando um pouco as características da escrita das equações dentro de um formulário Google. Bom, é um problema que não se restringe aos formulários do Google, mas sim a toda a internet como um todo, né? Trabalhar com equações no formato de texto pode inviabilizar a visualização por parte do aluno, dependendo do equipamento que ele estiver utilizando para visualizar essas equações. A maior parte dos sites hoje tem uma característica de responsividade, ou seja, eles vão tentar ajustar todo o conteúdo que está sendo exibido para o tamanho daquela tela. E geralmente, quando as equações são escritas no formato de texto, esse ajuste pode significar que um ou outro elemento da equação fique fora de alinhamento. Quando a gente trata, por exemplo, de equações que utilizam frações, a gente vai ter uma dificuldade maior, porque independente da ferramenta que você estiver utilizando, a gente só consegue visualizar se elas estiverem escritas no formato de linha. E eu vou mostrar algumas coisas aqui, tá? Eu estou com um formulário aberto. Eu vou inserir algumas equações que são possíveis de serem digitadas dentro da ferramenta sem nenhum tipo de preparo, né? Então eu vou criar uma nova questão, poderia ser de qualquer tipo, né? E eu vou criar aqui, por exemplo, uma equaçãozinha do tipo x mais 1 igual a 0. Observe que é possível se digitar. Se eu vier aqui para a opção, eu consigo também digitar uma equação de segundo grau, né? O próximo item, por exemplo, né, eu consigo escrever uma equação com maior, consigo escrever uma equação com menor, e se o aluno for visualizar esse processo, ele vai enxergar exatamente assim, ok? O problema disso, né, é que quando ele visualiza, por exemplo, em uma tela de celular, o Google Formulários interpreta isso como texto comum, né? Assim como o texto normal ele separa em linhas, né? Faz essa divisão, é um risco que a gente corre. E o risco se torna maior ainda quando a gente escreve desta forma aqui, ó, com espaços entre os elementos, tá? Quando isso acontece, a probabilidade de separação de texto entre linhas é muito grande. Agora observe aqui, né? Eu não consigo, nesta visão de professor, por exemplo, vou criar uma outra questão, eu não consigo escrever o maior igual, que às vezes é necessário. Então, x mais 1 maior igual a 0 deveria ser escrito desta forma. O que não é saudável quando a gente está explicando justamente para o aluno de ensino fundamental 2 toda a simbologia matemática adequada. Um outro problema que a gente tem é justamente nesse tipo de situação aqui, ó. Nós não conseguimos escrever frações desta forma. Nós só conseguimos escrever frações dentro de uma mesma linha. Numa situação como esta que eu estou mostrando aqui, ó. A visualização por parte do aluno fica dessa forma, né? Altamente comprometida. A gente consegue melhorar um pouquinho colocando parênteses, mas para o aluno de médio, né, e médio técnico, talvez isso até seja agradável. Porém, para um aluno de ensino fundamental, este tipo de visualização aqui é ruim. E essa simbologia também é inadequada. Então, nos próximos vídeos, eu compartilho com vocês alguns recursos diferentes que a gente pode usar, um deles pelo próprio Windows e um outro em um site online, para escrever qualquer tipo de situação, de equação. Mas eu já adianto, né, que a gente precisa ter ciência de que as figuras devam ser tratadas como imagens, para que a gente não corra o risco de ver um enunciado de questão ou uma sequência de alternativas se tornarem inutilizáveis por conta da divisão entre linhas. Adianto para você também que não é uma característica só dos formulários Google, né? Qualquer outra ferramenta que escreva na internet, né,
a visualização desse tipo de equação é extremamente difícil. Procure você, por exemplo, buscar frações na internet, textos, né? Se você não usar uma ferramenta específica como aquela que nós vamos utilizar aqui, você não tem condições de construir uma figura com equação adequada. Então, nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço.